Nós estaremos esta noite falando da carta Laodiceia, a última das 7 cartas direcionadas à Ásia Menor. Nós vamos observar nesta carta, segundo os estudiosos da teologia nacional, nós temos esta carta como aqui está vivendo, essa igreja está vivendo período bastante final dos acontecimentos que antecedem a vinda do Senhor. Alguma coisa desta carta está falando daquela igreja que vai ficar, aquela igreja que não vai subir. Aquilo que nós temos sempre falado, nem todos os que dizem crentes, servos de Deus, estão preparados para o arrebatamento. A Bíblia diz que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Essa carta está mais ou menos incluída com aquele grupo de irmãos. Depois do arrebatamento, vai ficar aí, se considerando ainda igreja, procurando, com a sua própria vida, recuperar o tempo perdido e voltar a crer e obedecer aquilo que aprendeu. Somente com uma vida totalmente isolada. Não haverá mais pregadores, não haverá mais poder na transmissão da palavra, não haverá mais a operação do Espírito Santo. A igreja já foi recolhida e com ela vai tudo aquilo que pertence à igreja. Hoje nós temos aí o Espírito Santo distribuindo dons, despertando as pessoas, convencendo as pessoas dos seus erros, não é? Mas algumas pessoas não levam isso em conta. E até algumas igrejas também. Algumas igrejas preferem acreditar, irmãos, que o arrebatamento vai se dar depois do milênio, para ter menos compromisso, né? Menos compromisso. A Bíblia diz que nós devemos estar preparados, porque não sabemos o dia nem a hora que Jesus virá. Então nós queremos falar desta igreja de Laodiceia, uma igreja que ficava numa região muito boa, uma cidade tinha seus muros bem construídos, uma cidade formosa, ficava no vale do rio Lico. Se os irmãos não têm aí na Bíblia, se os irmãos quiserem anotar. Era uma cidade formosa, mais ou menos como uma maquete de Roma. Era edificada sobre 7 montes. A cidade tinha 7 montes distribuídos na cidade. É o que fazia da cidade ser uma cidade bem formosa. Ela, antes de receber essa carta, antes de Jesus nascer, mais no passado, ela tinha o nome de Diosópolis.
Diosópolis era uma cidade que adorava o deus Zeus. Possivelmente, o apóstolo Paulo evangelizou essa cidade quando ele esteve em Colossos. Colossos, ele teve uma temporada lá e evangelizou essa cidade. Então, nós vamos falar sobre isso aqui. Em Colossenses, os irmãos vão encontrar no capítulo 4, verso 15 e 16, mais ou menos uma orientação e explicando aí a preocupação do apóstolo Paulo com aquela igreja. Quando ele mandou a carta para Colossos, você vai encontrar aí no capítulo 4, verso 15 e 16, escrito o seguinte: depois desta carta ser lida por vós, envie-a também para Laodiceia. Ele não teria motivo de mandar uma carta para Colossos e depois de lida em Colossos, ser mandada para Laodiceia, se ele não tivesse conhecimento daquela igreja, e se lá já não tivesse uma igreja funcionando. Então essa é a razão. E ele explica aqui, manda essa carta para Ninfa. Ninfa era um obreiro, cuja casa era uma igreja, em Laodiceia. Então você manda para a casa de Ninfa, porque a casa dele é uma igreja, era uma congregação. Já estava plantado em Laodiceia a congregação, que Jesus mandou a carta a Laodiceia. Essa carta que eu estou dizendo é a carta que Paulo mandou para Colossos. É a carta que nós temos na Bíblia. O livro de Colossenses é a carta que Paulo mandou para Colossos. Essa carta, ele disse, você manda também lá para a casa de Ninfa, porque a casa dele é uma congregação em Laodiceia. Então, a preocupação dele em que as duas igrejas recebessem as mesmas instruções, essa é a razão de muitos estudiosos considerar que Paulo, se ele não abriu totalmente a igreja lá, ele ajudou no início do trabalho ali em Laodiceia. Também conta que aquela cidade, irmão, ela foi destruída por um terremoto no ano 62, depois de Cristo. E ela se orgulhava muito por ter sido reconstruída por conta própria. O terremoto acabou com a cidade. E eles conseguiram reconstruir a cidade sem precisar de ajuda de ninguém. Por esse motivo, eles se consideravam uma cidade poderosa e também autônoma. Não devia nada para ninguém, não precisava obedecer ninguém, tinha tudo que precisava. Era considerado uma cidade rica e a igreja acompanhava aquela mesma situação da cidade. Então, quando Jesus mandou escrever a carta, ele usa essa expressão. Logo no comecinho da carta, você vai encontrar, nós vamos até ler aqui na própria Bíblia. O que Jesus manda dizer? E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve. Jesus está se intitulando aqui. Quem é que está escrevendo para essa igreja? Isto diz o Amém. Jesus aqui considerando-se o Amém. Aquele que tudo pode, aquele que tudo crê, aquele que tudo faz. O Amém é o primeiro e o último. O Amém é aquele que realiza tudo. A testemunha fiel e verdadeira. O princípio da criação de Deus. Jesus conhecia a situação daquela igreja.
E na medida que nós estamos falando aqui, os irmãos vão verificar que Jesus usa exatamente derrubar aquele pensamento de orgulho, aquele pensamento de vaidade, aquele pensamento de tudo posso, não preciso de ninguém. Está dizendo, não, é o amém aqui que está escrevendo. Eu é que tudo posso. Eu sou o princípio da criação, de todas as coisas. Vocês não fizeram de novo, não, vocês só substituíram a cidade, mas é feito por mim. Tudo que tem no mundo foi eu que fiz, é isso que ele está dizendo. Todas as coisas foram criadas por mim. Eu sou o Criador desde o princípio. E o que nós temos que entender é isso, irmão. Mesmo que nós fazemos alguma coisa, nós simplesmente trocamos as coisas de lugar. Nós não fazemos as coisas, nós trocamos elas de lugar. Por exemplo, fez esse banco. Esse banco, ele foi trocado de lugar, ele era uma árvore. Então você fez o banco, mas você não fez a madeira. Quem criou a madeira foi Deus. Deu à terra a condição de criar uma árvore, então você transformou a árvore num banco. E assim tantas coisas, irmão. Essa roupa que você está vestindo aí, isso aqui tem a costureira, tem o alfaiate, tem lá as pessoas que confeccionam a sua roupa, mas o material para fazer a sua roupa, eles não fazem. Isso vem da natureza. Então o Senhor está dizendo, eu sou o amém. É comigo que começam as coisas e comigo que termina. Então, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio e o fim da criação de Deus. 2 Coríntios 1 e 20, diz assim, porque quantas promessas há de Deus, são nele sim, e por ele o amém, para a glória de Deus, por nós. Princípio da criação de Deus. O que Jesus está querendo que aquela igreja entenda é que eles estavam com uma vaidade daquilo que não era deles. Eles achavam que não precisavam de ninguém. Eram ricos, tinham tudo, tinham recursos, condições. Então, a carta vai mexer com isso. Jesus como fonte e origem de tudo. Está dando para eu entender, irmão? O que Jesus está querendo, ele está se colocando aqui no lugar de quem é o proprietário, de quem é que manda, de quem é que faz, de quem é que constrói, de quem é que dá recurso, quem é que dá condições. Deu para aquela igreja, irmão, está dando para nós também. Algumas pessoas que acham que são poderosos, que não devem nada para ninguém, porque é bem formado, é bem preparado, é bem estudado, ganha bem, tem muito recurso, tem muitas condições, quer ser o soberano. Não, irmão, você é tudo isso porque o Senhor Jesus, na obra da criação, colocou em você. Você tem sabedoria, você tem graça, você aprendeu muita coisa, porque Deus permite você ter uma cabeça boa, ter uma boa saúde mental, você pode aplicar as coisas, aprender as coisas, porque o Senhor te dá esta graça, te dá esta força. Nós temos pessoas que têm vida, mas não têm condições de desenvolver seu intelecto, e nós temos outros que têm um intelecto fácil. Então, tudo que nós fizermos, não é porque nós somos melhor que os outros, é porque Deus permite, nós temos mais condições. Então, aquele que tem um pouco mais, distribui com quem tem um pouco menos. E não é só na questão financeira, é na questão de tudo aquilo que você pode fazer, tudo aquilo que você pode realizar. Não queira exagerar, muitas vezes, porque outros não podem. E algumas vezes a gente encontra pessoas que dizem, se eu sair dessa igreja vai fechar, irmão, porque é eu que faço isso, eu que faço aquilo, eu que faço aquilo. Irmão, nós fazemos aquilo que Deus quer que nós façamos, Ele nos dá condições. Nós simplesmente somos instrumentos usados por Deus. Eu estou falando isso aqui porque essa igreja, irmão, essa igreja perdeu este foco, perdeu esta visão.
Porque deu um terremoto lá, derrubou tudo, e eles conseguiram fazer tudo de novo, agora ninguém mais pode mandar neles. Ninguém mais pode determinar nada, ninguém pode... Eles são os poderosos. Então nós vamos ver aqui. A Bíblia diz, irmãos, que a criação de Deus, através de Jesus, que diz que todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Jesus estava na obra da criação, das coisas visíveis e das coisas invisíveis. Há muitas coisas que nós ainda não descobrimos, irmão. Possivelmente alguém vai descobrir coisas que está invisível, mas que já estão criadas. O tempo vai passando, irmão, e muitas coisas vão aparecendo que não existiam. Muitos tipos de alimentação diferente, muito tipo de material diferente, muito tipo de aparelhagem, máquinas e até mesmo metais e fruto da terra, né? Produto que é tirado dos minérios, coisas que não existiam e de repente começa a aparecer. Eu sou de um tempo, irmão, que o material de construção era o mais caro que nós tínhamos, que era minério, era o ferro. Então tudo era feito de ferro, irmão. Como esses vitrô, por exemplo, daquele tempo. É do meu tempo esse vitrô, tem que tirar ele e colocar o da agora. Agora não faz mais esse negócio de ferro. Mas naquele tempo era ferro, irmão. E eu me lembro quando eu era moço novo ainda, que começou a aparecer nas revistas, aquelas revistas estrangeiras, começou a aparecer as redes de supermercado, que não podia nem se pensar nisso aqui no Brasil, irmão, porque nós tínhamos só vendinha, mercearia, coisinha miudinha, coisinha pequena. Quando se falava, irmão, que se inaugurou um supermercado, lá na França, que começou primeiro lá com o Carrefour, né, aquela coisa. Então começou ali, que começou a mostrar, irmão, que fazia um estacionamento para 200, 300 carros. A gente ficava abismado. Quando se fazia a construção, que os vitrô, as portas, o material, era tudo de alumínio. Você ficava admirado, irmão, porque alumínio custava uma fortuna. A pessoa para fazer alguma coisa de alumínio custava um dinheirão. Não existia. Hoje, irmão, é material que você encontra em qualquer lugar. Todo mundo pode ter uma porta de alumínio, pode ter uma cadeira de alumínio, pode ter um vitrô de alumínio. Hoje não tem problema. Então, essas coisas foram criadas pelo Senhor, irmão, e descoberta. Então, ele cria as coisas que nós já conhecemos e as invisíveis, e muitas coisas ainda vão aparecer. Muitas coisas ainda. As doenças, não é? As doenças antigamente, fulano está com tuberculose, precisa ficar no isolamento, precisa ir, né? Tem um sanatorinho ali, só pode ir lá, ficar longe, não pode ficar perto, porque está tuberculoso. É um problema tremendo a tuberculose, a coisa, não é? E quando saiu a penicilina, então, uma coisa boa, agora vai resolver o problema. Não é? Hoje, irmão, problema hoje de tuberculose, nem estão pensando mais nisso, nem é mais uma doença grave. E tantas outras situações, mostrando aqui para os irmãos que as coisas foram criadas por Ele, irmão. E na medida que o tempo vai passando, vão surgindo coisas novas. Mas tudo foi Ele que fez, coisas visíveis e invisíveis. Invisíveis aqui na terra e invisíveis no céu também. De vez em quando, descobriu um cometa, descobriu mais um grupo de estrelas, descobriu mais né? Coisas que não se via falar o máximo que a gente ouvia falar aí era terremoto, né? Hoje já tem uns tipos de tsunami e furacão e vulcão, uns negócios terríveis. Mas isso já está criado, irmão, desde o princípio do mundo. Agora Deus vai
revelando as coisas criadas e as coisas que são invisíveis vão chegando. Então não adianta você querer se glorificar muito hoje, irmão, porque se você viver mais uns 30 anos, essas coisas que você acha que é muito importante, não vai valer nada mais. Todo mundo tem, irmão. Todo mundo tem. Todo mundo vai conseguir. Não, ninguém tem um carro igual ao meu. Irmão, daqui 10 anos seu carro não vale mais nada. Ele é importante agora, irmão. Se daqui 10 anos você puder comprar o daqui 10 anos aquele tipo, você vai estar acompanhando, mas senão você fica para trás. E assim é. Quando Santos Dumont, que é o irmão do Paulinho, fez o avião, né? Meu Deus, irmão, você vê aquele negócio voando com um homem em cima, 2 homens dentro, meu Deus, que coisa, né? Faz um pouquinho de tempo, irmão, hoje o negócio sobe lá para cima com 300, 400 pessoas, lotação de tantas toneladas, e o negócio vai embora para cima. O que está segurando aquilo, irmão? Deus capacita o homem. O homem começa fazendo um brinquedinho dentro de casa, daqui a pouco vira uma grande máquina, vira uma potência, vira, né? Então, irmão, é isso aí que a Bíblia está dizendo aqui. Sendo assim, irmão, como eu estou dizendo aqui, mais algumas coisas que eu falei aqui, está escrito aqui, a Ele seja dada toda honra, toda glória, todo louvor para sempre. Ele é o Senhor que merece toda a nossa glória, todo o nosso louvor. Ele houvera dito, sem mim, nada podeis fazer. Então essa igreja, ela estava com algumas características de soberania, algumas características de autonomia, de poder. Então vamos ver isso. Verso 15 do texto lido, diz que era uma igreja morna. Aqui eu achei muito interessante, irmão. Como Jesus usa as coisas naturais para poder explicar o que está acontecendo. Ele usa as coisas que a pessoa já sabe o que é. Quando ele escreve aqui que aquela igreja, ela era uma igreja morna, ele era uma igreja morna, irmão, porque a cidade também era. Então, eu estava vendo aqui, eu até anotei separado aqui, naquele lugar, as águas da cidade chegavam em aqueduto. Não sei se algum irmão aqui já foi lá para aquele lado, irmão. Aqui é cano, tubulação. Lá, irmão, eles fazem canaleta em cima dos muros para levar a água de uma cidade na outra cidade. Aqui hoje é rio, é tubulação, não é? Cano, né? Lá eles faziam, em cima do muro, eles faziam uma canaleta, né? De fora a fora, em cima do muro, todinho o muro, e por aquela canaleta as águas iam de um rio, de uma cidade para outra cidade. Ia dos lugares que tinha mina para o lugar onde não tinha. Era tudo por cima dessas canaletas feitas em cima dos muros, canaleta de pedra. Então, tinha 3 cidades importantes lá. Primeiro, Colossos, é o que eu falei agora. Ela era muito conhecida pelas fontes termas que existia lá de águas frias, águas fresquinhas. A cidade de Colossos produzia água fresca. Então, canalizava aquilo para Laodiceia. A água lá em Laodiceia ia chegar fresquinha, porque saía de Colossos, que produzia água fresca. Mas tinha outra cidade, que era Hierápolis. Hierápolis também era muito conhecida pelas águas quentes. Lá só tinha água quente. Também fornecia água para Laodiceia. Então chegava em Laodiceia água quente e água fria. E lá em Laodiceia misturava.
E quando misturava, o que ia acontecer? O que acontece, irmão, quando você coloca café quente com leite frio? Fica morno? Era isso que acontecia com a água. E as pessoas não podiam beber aquela água, porque tinham ânsia de vômito. Então Jesus usa aquilo, e dizendo, vocês não são nem quente nem frio, porque são morno, está usando agora aqui, a participação da igreja. A igreja é morna. Vomitar-te-ei da minha boca, assim como vocês fazem com a água que chega aí morna. Vocês estão trazendo náuseas para mim, igual a água de vocês faz com vocês aí. Não é ruim para vocês? Eu estou sentindo isso. Vocês não são nem quente e nem frio. Vocês são mornos. E por ser morno, vomitar-te-ei da minha boca. Sinto náuseas. É uma coisa muito conhecida. Eu quero dizer aos irmãos que pregam, irmão, não precisa pregar coisa difícil. Jesus ensinava as coisas e falava as coisas fáceis de entender. As parábolas são prova disso. Coisas difíceis de você entender, ele contava uma parábola e você acabava entendendo por um ato realizado entre o povo, um acontecimento, uma festa, um casamento, e ele deixava isso escrito, e os nossos escritores aí do passado colocou lá, da maneira como Jesus ensinava. Vocês dizem, o reino do céu é semelhante a 10 virgens. O reino do céu é semelhante ao pai de família que saiu a semear a semente. E aquilo que acontecia na família, nas pessoas, com os homens, com a própria sociedade, ele usava como material. Está vendo os lírios do campo? Olha que flor bonita! Nem Salomão se vestiu como essas flores. Vocês não valem mais do que as flores? Se Deus cuida da flor, Deus cuida do passarinho, Deus vai cuidar de você? Vocês que são pais, qual pai que o filho pedindo um peixe vai dar uma pedra? Se vocês, sendo maus, sabeis dar boas dádivas para os vossos filhos, quanto mais o vosso Pai. Não tenha medo de pedir as coisas não, porque Ele vai dar aquilo que você precisar. Ele não vai trocar. Então a igreja de Laodiceia era uma igreja abastecida com água de Colossos e de Hierápolis, uma cidade de água quente e uma cidade de água fria, e lá na cidade a água ficava morna. Amém? Então vamos. Era uma igreja materialmente rica. Localizava-se numa cidade rica, privilegiada, porém, uma igreja ingrata. Essa é a pior situação de uma pessoa. Deus dá tudo para você, Deus dá tudo para mim, Deus dá tudo para a igreja, e a igreja é ingrata. Desfruta de tudo que é bom e é ingrato. Uma das piores coisas que a gente acha de tolerar é a ingratidão. Quando você ajuda uma pessoa, a pessoa é ingrata. Quando você coopera com ele, ele é ingrato para com você. Você faz as coisas de bem para ele, ele é ingrato, mal agradecido. A igreja lá, Jesus estava considerando aquela igreja uma igreja ingrata. Apesar de ser rica, ter tudo com abastança, suas obras foram reprovadas. Por quê, irmão? Porque tudo que eles tinham que era importante, servia só para a glória deles. Servia só para a glória deles. Então, explicar aos irmãos, riquezas materiais, irmão, e pobreza espiritual, é a situação de hoje, muitos segmentos religiosos. Igrejas acabam por não ouvir aquele que é o Amém, o Jesus.
Ele pode tudo, passa por cima de qualquer um. Tem condições, passa por cima de qualquer um. Coitadinho do irmão está com um trabalhinho lá, mas ele é poderoso, ele vai lá, compra 3, 4 terrenos, constrói uma igreja enorme, toma a igreja do outro, porque ele pode. É isso que Jesus está dizendo aqui. Vocês são ingratos, tem tudo, consegue tudo, tem possibilidade de tudo, mas são vaidosos, orgulhosos, não é? Arrogantes, e o que é seu, cada um se vira. Então a Bíblia diz, irmãos, que a arrogância, no verso 17, não precisa de coisa alguma, de nada tenho falta. É o que está lá, irmão, vamos ler. Como dizes, rico sou, estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabes que és essa palavra que os irmãos não gostam que a gente fala na igreja, irmão, desgraçado. Palavra feia, né? Mas não é nada mais, nada menos do que uma pessoa sem graça. Não tem graça. Fica um palavrão assim, parece uma coisa, né? Mas é uma pessoa sem graça. Você xingar o irmão de desgraçado, você está dizendo que ele é uma pessoa sem graça. É melhor falar sem graça, né? Mas aqui o tradutor aqui largou o porrete, ó. Na minha Bíblia está desgraçado. Miserável, pobre, cego e nu. Aí Jesus escreve para aquela igreja, para o anjo daquela igreja. Eu aconselho, ele não está dando uma ordem, ele está aconselhando. Eu aconselho-te que de mim compres ouro provado. Eu não quero esse ouro de vocês aí, não. Esse ouro só serve para vocês. Compre ouro de mim, ouro provado, para que te enriqueças. Vestidos brancos, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez. E que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Por que Jesus está usando essas três coisas? Porque a riqueza deles eram esses três materiais. Eles produziam isso e vendiam para o mundo inteiro. Vendiam para o mundo inteiro. De nada tenho falta. Confiavam no que possuíam. Rico sou, estou enriquecido. Fabricavam. Eu peguei aí nos livros uma informação. Eles fabricavam uma pasta medicinal. E eles tinham, na cidade deles, uma escola de medicina, que era um centro médico, que atendia o mundo inteiro. Tinha um centro médico lá, um hospital, que atendia todo mundo daquela época. E eles tinham uma escola de medicina. Eles tinham um banco de moeda. Eles fabricavam o seu próprio dinheiro. Cunhavam dinheiro com ouro. Dinheiro deles, próprio. Eles não usavam o dinheiro de ninguém. É mais ou menos uma Inglaterra, né? Inglaterra é assim, né? Inglaterra está lá no... Eles não querem saber do euro, nem do dólar, eles fazem a moeda deles, né? Então, dinheiro próprio, tem tudo por conta deles. Então, eles tinham uma fábrica de dinheiro, irmão. E eles tinham um colírio. E esse colírio, eles faziam um unguento também, que servia para o ouvido. O colírio para o olho e o unguento para o ouvido. Um hospital que atendia o mundo todo, dinheiro próprio. Irmão, para que Jesus? Para que Deus? Para que atender os outros? São poderosos. E hoje, nós encontramos muitas pessoas dessa forma, muitas empresas, e por que não dizer muitas igrejas, irmão? São dono da situação. São dono da situação. Infelizmente.
faziam exportações para todo mundo. Todas as igrejas da Ásia, irmão, tinham facilidade, porque elas ficavam margeando o rio, o mar Morto ali, aquela região. Então, eles tinham facilidade de exportar mercadoria. Tem dinheiro, tem mercadoria, tem valor próprio. Quem quisesse comprar, tem que transformar o dinheiro deles no dinheiro daquela cidade para comprar. E fica difícil, né? Os irmãos fazem aí mais ou menos uma ideia. Hoje, se você precisar viajar para os Estados Unidos, irmão, você precisa de quase R$6 para comprar $1. Quase R$6 para comprar $1. Então você pensa bem. Você pega um salário mínimo seu e vai comprar em dólar, você não compra nem um quarto do salário mínimo deles. Você não compra. Porque o dinheiro deles, embora pareça poucos dólares, quando você multiplica por quase R$6 cada um, a coisa vai lá em cima, né? Problema sério nosso da gasolina, né? Mole que trabalha com gasolina, nosso problema de gasolina é esse. Nós temos gasolina aqui, mas manda para fora para depois de comprar lá com dinheiro de lá. Quem tem dinheiro manda, nem quem não tem, né? Essa igreja fazia isso. E eu quero dizer para você também, irmão, que você tem muito dinheiro, você não fica querendo mandar em nós, não. Você toma cuidado, Deus vai acabar com esse dinheiro seu aí. Não fica querendo falar grosso, não, porque não pode, irmão. Você tem aquilo que Deus te dá. Você glorifica a Deus por isso. Você não acha que você é muita coisa. Eu sou muita coisa. Nós não somos por aquilo que nós temos, irmãos. Nós precisamos entender, Deus não quer o que você tem. Deus quer você. Não está preocupado com o que você tem. Que o nosso tesoureiro lá do apostolado era o que carregava o dinheiro. Coitado, também era tesoureiro daqueles apóstolos, né? O que tinha talvez um pouquinho mais era Jesus, mas ele não tinha nem para pagar o imposto para entrar na cidade. Não sei o que aquele tesoureiro fazia. Quando ele precisou de mais dinheiro e viu que Jesus ia embora e ele estava precisando de dinheiro, Jesus mandou pescar, porque não tinha dinheiro. E me parece que Jesus não pôde contar com o tesoureiro não, né? Contou com o apóstolo Pedro, né? Pedro, vai resolver esse problema aí. Pesca lá, você vai catar um peixinho, e você abre a boca dele, e lá vai ter um dinheiro. Você sabe o que nós precisamos, Pedro? Dinheiro para pagar o nosso imposto. Não quero que você traga aqui 200 peixes, não. Eu quero só o dinheiro que está na boca do peixe. Pode deixar o peixe lá. É só o dinheiro para pagar o imposto. Pega o dinheiro, paga o meu imposto e o seu. Pronto, acabou. É para ficar pescando lá, não. É, porque parece que ia ficar fácil, né? Talvez se Jesus não explica assim, irmão, ele ia pensar que todos os peixes estavam com dinheiro na boca, irmão. Então, né? Não precisa nem vender o peixe, né? Já tira o dinheirinho da boca dele, ó. Ele se pega o peixe, tira o dinheiro, paga o seu imposto e paga o meu. Vamos entrar na cidade. Nosso negócio é entrar na cidade. Nós só precisamos desse dinheiro. Quando precisar mais, a gente vai resolver esse problema. Mas agora é esse aí. Uma outra ocasião, ele mandou pescar, precisava de muito peixe, estava meio parado, e disse que conseguiram 153 grandes peixes. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Se você não tiver humildade para ir, eu não preciso pedir nada para Ele, irmão. Para que eu vou orar? Eu tenho dinheiro, eu tenho saúde, eu tenho uma família boa, eu tenho um bom emprego, eu tenho tudo. Para quê? Senhor, eu te agradeço por tudo que eu tenho, nem diz o que é. Tudo que o Senhor me deu, eu agradeço. E pronto, irmão. Mas aqui, o Senhor disse, olha, chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Essa expressão aqui, chegai-vos a Deus, lá no original, irmão, quer dizer, se submeta a Deus.
Não é porque você tem tudo que você não precisa de Deus. Porque tudo que você tem, isso é para aqui. Conselho que Jesus manda para aquela igreja é essa: comprar dele, símbolo de humildade, reconhecimento das suas faltas. Deviam se recuperar da sua posição de ter ficado isolado, abandonado, separado. Então é preciso que nós tenhamos condição para orar, buscar a palavra de Deus e a santificação. Ouro refinado no fogo, símbolo da divindade. Como? Riquezas espirituais, sabedoria, conhecimento, revelação, graça. São coisas que estão embutidas no ouro. Dons, buscai as coisas que são de cima. Vestes brancas, despir-se da injustiça e vestir-se da justiça. Colírio, para que vejas. Vê as coisas ocultas em Cristo. Vê as coisas que estão longe de nós. A Bíblia diz que o melhor colírio para nós que somos crentes, irmão, é a fé. A fé é um binóculo que enxerga o inexistente. A Bíblia diz que o Moisés, ele viu o invisível. Ele pôde ver o benefício que ele ia ter andando com o povo de Deus. Ele não sabia o que ia acontecer, mas pela fé, pela confiança, ele via amplamente. E é isso que Jesus quer. Compre colírio de mim, para você ver o que ninguém vê, para você enxergar aquilo que ninguém enxerga, para você ter uma ampla visão. O crente precisa ter ampla visão, irmão. Não só das coisas terrenas. Que aquele Deus que abençoa você fisicamente, materialmente, irmão, Ele quer o seu bem para você ter facilidade de alcançar. Porque a Bíblia diz, se você for fiel nessas coisas que Ele te dá aqui, nessas coisas poucas, terrenas, quer dizer terrenas aqui, pode não ser pouco, pode ser ouro, por exemplo, né? Riqueza, pode ser, mas perto da grandeza dele, irmão, isso é coisas pequenas. Então, se você for fiel no que é pouco, no que é pequeno, Deus te colocará sobre o muito. João escreveu aqui no Apocalipse, irmão, nas escrituras mais para frente desse livro, desse capítulo que nós estamos lendo, que ele viu lá rua de ouro, rio de cristal. Será que é isso mesmo que tem lá, irmão? Ou o Senhor queria mostrar para ele que as riquezas daqui, perto do que tem lá, irmão, não é nada aqui, irmão. Para que você fica brigando aqui por causa de coisinha? Se o que te espera, irmão, as riquezas que te esperam, os privilégios que você tem, a oportunidade que nós vamos ter, viver com Ele, irmão, em ruas de ouro e de cristal. E eu acho que não é esse ouro simples daqui não, irmão. Deve ser alguma coisa muito que está no lugar do ouro aqui, irmão, porque parece que o ouro era a coisa mais importante e de maior valor. Mas aquilo deve valer muito mais que o ouro aqui, irmão. Não é esse ourinho que sai aqui da terra, não. A palavra ouro na Bíblia fala de divindade. Divindade, irmão, está falando da eternidade, está falando da majestade de Deus, da glória de Deus, do tamanho, da plenitude, da amplitude. Então, esse é o problema, a oportunidade. Mesmo com todos os problemas, Jesus ainda amava aqueles irmãos e oferecia para eles oportunidade de recuperação. Lá no verso 20, Cristo estava batendo na porta. Eis que estou à porta e bato. Se vocês abrirem a porta, eu vou entrar. E aí vai resolver o problema, porque o que é meu é seu, o que é seu é meu.
Eu vou pegar o que você tem e você vai pegar o que eu tenho. Quando ele fala, você ceará comigo, né? E eu com você. Então, eu estou na porta e bato. Se eu entrar, nós vamos participar junto. Eu te dou o que eu tenho e você me dá o que você tem. O que você tem é passageiro e acaba logo, é terreno, mas o que ele te dá é eterno. Amém? Então a promessa é essa aqui. Sabe o que vai acontecer com quem se arrependeu, com quem abrir a porta? Sentará comigo no meu trono. Isso está dizendo, fará parte do meu reino eterno. Jesus está sempre pronto, irmão, para conversar, tratar do assunto. Ele está sempre pronto para chegar num acordo. Faz um acordo comigo, vamos ficar sócios. Eu te dou o que eu tenho, você me dá o que você tem. Ele fez isso aqui. Vinde a mim os cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aprende de mim, que sou manso e humilde de coração, encontrarei descanso para as vossas almas. Eu tenho dito aos irmãos que a misericórdia é a aplicação dos benefícios que Deus tem em dar para nós o que Ele tem e ficar com aquilo que nós temos. O que você tem para dar para Ele, irmão? O que nós temos? Ainda que você tivesse muita coisa, você tem coisa que se usa aqui. Tudo que você tem aqui se usa aqui, irmão. Eu tenho dito aos irmãos que até os bens espirituais que nós temos recebido é para usar aqui, irmão. Você está guardando dom de profecia, dom de língua estranha, falar em línguas, está guardando a sua espiritualidade para usar lá? Não, irmão, é para usar aqui. Não se preocupe, irmão, porque você canta bonito. Não vou gastar minha voz aqui, que depois eu tenho que cantar lá no céu. Não, irmão, cante, gaste tudo que precisar aqui. Tudo que o Senhor nos dá aqui é para gastar aqui, irmão. Senão, o Jó não tinha razão quando ele disse, eu vim de lá nu, não trouxe nada. Eu vou para lá também, não vou levar nada. Mas, irmão, você não vai ficar sem nada lá. Você vai daqui para lá sem nada. Mas lá, irmão, Jesus disse, na casa de meu Pai há muitas moradas. Então essa igreja aqui, irmão, essa igreja aqui, ela é um símbolo daquela igreja despreocupada, achando que era muita coisa. E até podia ser. Para viver aqui talvez fosse a melhor igreja. Uma região dessa, fábrica, dinheiro próprio, não é? A cidade tinha. Para viver aqui, irmão. Só que aqui termina, irmão. Aqui termina. E essas coisas ficam aí. Aí você vai para lá. E o que você vai precisar lá, você vai ter que ter ganho aqui. Com esses bens materiais, você precisa ganhar os espirituais, os eternais. Porque a Bíblia diz que nós vamos comparecer diante do Senhor para dar conta do que fizemos, através do corpo. Então, o que você fez através do seu corpo foi desfrutar daquilo que Deus te deu. Desfrute de tal maneira, irmão, que você granjeie com os frutos da injustiça, granjeie os frutos da permanência lá. Parece que é esse negócio que está lá no Lucas 16, viu, Paulo? Granjeai amigos com fruto da injustiça. Injustiça das coisas terrenas. Para que quando isso acabar, você seja recebido nos tabernáculos eternos, com o resultado daquilo que você conseguiu através daquilo que é material. Amém? Que Deus nos ajude, irmãos. Nós vamos continuar estudando as igrejas. Se Deus nos permitir, nós estaremos falando aqui a semana que vem sobre a primeira igreja, que foi a igreja de Jerusalém. Nós vamos falar sobre a igreja de Jerusalém. O que de importante tem naquela igreja que nós precisamos imitar. Nós precisamos tomar daquela igreja os exemplos dela para poder viver aqui, porque é a padrão, né? É a padrão. Aquela igreja padrão. Tinha coisa boa e coisa ruim também.
não era só coisa boa. Parece que foi naquela igreja que até o Ananias e o Safira morreu, né? Nós temos que tomar cuidado, porque tem os bons, mas também tem o ruim. Vamos ver então o que presta e o que não presta, o que serve e o que não serve, dentro da história. Tudo aquilo que foi escrito, irmão, para o nosso proveito, foi escrito. Amém? Vamos agradecer. Amanhã tem trabalho aqui, né? À tarde. Sexta-feira o culto da mocidade. E do sábado, Santa Ceia. Santa Ceia, nós vamos fazer Santa Ceia presencial e online. Mas nós vamos fazer servindo os irmãos com os diáconos e diaconisa. Embora nós vamos usar o kitzinho, mas os irmãos não precisam vir buscar kits aí durante o dia para participar da ceia aqui na igreja. Nós vamos distribuir para os irmãos no momento do culto, correto? Estenda a mão para cá. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus, a comunhão e consolação do Espírito Santo, seja com a sua igreja, com cada um de nós e dos nossos familiares, permaneça hoje e para sempre. Todos digam amém. Amém. Deus abençoe os irmãos.